Olá, eu sou a Karime Shukri Delay e nós estamos no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. E por falar em Guia Saúde, você, profissional da área da saúde, que ainda não conhece nosso trabalho, basta entrar em contato conosco, que é o Guia Saúde Cidades, que algum dos nossos assessores vai te explicar um pouco mais. E a Guia Saúde ela é uma plataforma onde a gente já tem mais de 5.000 médicos cadastrados e você que tem a sua agência, deseja ter um fluxo novo de pacientes, a Guia Saúde é a opção certa para você. Hoje nós estamos com a participação do Dr. Edgar Valente, que vai falar um pouco para a gente sobre diversos tratamentos aí, né, dessa medicina regenerativa e quero que você continue aqui conosco. Dr. Edgar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos muito felizes em ter a sua participação aqui. Prazer, Karime, é muito bom estar com vocês aqui, conversando um pouco sobre esse tema tão interessante, tão vasto, que é a medicina regenerativa, principalmente na parte da ortopedia. Excelente. E, doutor, antes da gente começar a falar, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como que foi o início da sua trajetória. Então, a ortopedia sempre foi um sonho? Como que foi para você chegar até aqui? A ortopedia eu me identifiquei com ela, me lembro muito bem do dia, no terceiro ano da faculdade eu já decidi que queria fazer ortopedia. Aí eu acabei me formando em Curitiba, fiz PUC, e aí fiz a residência em Curitiba também, de ortopedia, no Hospital Cajuru, e aí depois eu me especializei primeiro em cirurgia de mão, em Passo Fundo, e depois em cirurgia de ombro e cotovelo em Belo Horizonte. Em 2003, eu comecei minhas atividades profissionais, eu comecei aqui em Maringá em meados de 2003. E trabalho nessa área, mas eu trabalhei até metade de 2018. Em 2018, eu decidi que eu queria ir para fora, que eu queria conhecer coisas novas, oportunidades novas dentro da ortopedia. E lá morei 1 ano e meio nos Estados Unidos e lá eu entrei em contato com essas novas técnicas. Quando eu voltei, no final de 2019, eu voltei decidido a implementar uma clínica, um tratamento que trouxesse esses benefícios da medicina regenerativa para a nossa região. Aí eu comecei fazendo primeiro como deve ser, aprendendo a ultrassonografia, que é um instrumento super importante, a ultrassonografia musculoesquelética para poder ter uma maior efetividade dos tratamentos. E aí, em 2023, eu fiz a minha pós-graduação em Campinas, em medicina regenerativa. E de lá para cá, eu venho trazendo novas ferramentas, novas possibilidades de tratamento para os pacientes aqui da região. Excelente. Bom, então, para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é exatamente esses tratamentos regenerativos. Estamos falando de células-tronco, que é plasma rico em plaquetas e outras terapias? Como que é? Então, assim, o princípio básico da medicina regenerativa é estimular o seu próprio corpo a reparar as suas próprias lesões. É um tratamento com menos medicamento, com mais habilidades do próprio organismo. Então, existem tratamentos de medicina regenerativa que são os mais famosos, que estão mais na mídia, que é o PRP. Por exemplo, o PRP é uma fração do sangue, do próprio sangue do paciente, tá? Faz uma coleta de sangue, esse sangue é centrifugado e é separado uma porção do plasma que é rico em uma célula, em um fragmento celular que chama plaqueta. Essa plaqueta, ela contém dentro dela inúmeros grânulos e quando ela é aplicada no local de lesão, dentro de uma articulação ou ao redor de um tendão, quando essa plaqueta entra em contato com o colágeno, ela faz um processo que a gente chama de degranulação, ela solta essas substâncias e essas substâncias, elas têm um papel de melhorar a inflamação, de formar novos vasos, de trazer as células da cicatrização, que promovem a cicatrização,
para o local onde elas foram aplicadas. Então, essa é uma das terapias regenerativas, que é o uso do PRP. Existem as terapias baseadas no uso de células-tronco, que são basicamente tiradas normalmente ou da medula óssea do paciente ou da gordura. Você faz a extração delas, é uma extração simples, mas um pouquinho mais agressiva que o PRP, mas que você separa essas células e aplica também no local da lesão. E essas células têm a mesma filosofia, a mesma linha de ação. Ela promove, ela atrai outras células para ajudar a cicatrização, a melhorar a inflamação, formar novos vasos, a limpar aquele ambiente de lesão, tá? No início acreditava-se que essas células troncos, ela existe ainda assim, ela tem essa função de se transformar em outras células. Então, uma célula tronco mesenquimal, ela poderia se transformar numa célula de músculo, numa célula de cartilagem, numa célula de tendão. Mas hoje se sabe que esse processo acontece muito, que a gente chama in vitro, nos tubos. Mas quando é no processo in vivo, dentro do paciente, ela tem esse poder de transformação, mas ele é muito limitado. Então, a principal função dessas células é trazer as células de reparo para o local. Até o próprio cientista que descobriu essas células, ele trocou posteriormente o nome, em vez de célula tronco mesenquimal, para célula sinalizadora mesenquimal, e acredita-se hoje que em vivo essa função ela seja mais importante. Mas a medicina regenerativa não está limitada só a isso. Ela tem outros métodos que estimulam o organismo ao reparo, ao controle dessa inflamação. Então, nós utilizamos, por exemplo, laser de alta intensidade para diminuir a inflamação, para ter um controle de dor, para estimular as próprias células a terem um anabolismo, a formarem os tecidos que elas necessitam para reparar as lesões. Nós temos também terapia de onda de choque. A terapia de onda de choque, apesar do nome, onda de choque não tem nada a ver de choque elétrico, ela é um pistão que ela emite ondas de ultrassom, que tem essas ondas de ultrassom, elas têm um efeito mecânico, e como se elas fizessem microlesões em tendões ou nas articulações e estimulam, além do alívio de dor, um processo de regeneração também. Nós temos também a medicina hiperbárica, que é a inalação de oxigênio a 100%, em uma pressão maior do que o normal. Isso aumenta muito esse poder de angiogênese, a melhora da inflamação, o controle regulado dessa inflamação e a formação de novas células para reparos mais rápidos de lesões. Então, a medicina regenerativa é um campo muito vasto. Essas são algumas das principais aplicações dela no dia a dia do consultório. Excelente, doutor. E você falando sobre todas essas opções, para quais tratamentos elas são indicadas? Porque muitas vezes a gente ouve falar sobre células-tronco e a gente já pensa logo de cara em um tratamento para câncer. Mas não é só essas indicações, né? Então, para qual tipo de lesão que é indicada, por exemplo? Não, eu vou me ater à ortopedia, que é a minha área, que é onde ela tem crescido, acho que uma das áreas onde tem mais crescido a medicina regenerativa, tá? Então, a medicina regenerativa dentro da ortopedia, ela tem um papel muito importante, muito grande, principalmente em lesões mais crônicas, como as artroses, as tendinopatias, as necroses ósseas, as não consolidações de fratura, as lesões parciais de tendão. Então, ela tem assim, um papel, uma aplicabilidade muito grande no consultório diário dentro da ortopedia. Excelente. E, doutor, muitos pacientes com dores no ombro, cotovelo e mão tentam vários tratamentos sem sucesso. Como a medicina regenerativa consegue ajudar esses pacientes? Então, no tratamento mais clássico dentro da ortopedia, nós visamos o controle de dor, a diminuição da inflamação e a melhora da parte mecânica com o papel fundamental da fisioterapia em alongamentos, fortalecimentos, correções de erros posturais.
Quando nós usamos anti-inflamatórios, hoje a gente sabe que a maioria desses problemas não são realmente tendinites, assim, não são processos inflamatórios agudos. Eles são, na maioria dos casos, o que a gente chama de tendinopatias, que são esses processos mais crônicos, que são esses casos dos pacientes que tentam anti-inflamatório, tentam fisioterapia e não resolve, ou resolve temporariamente e depois volta. Então, a medicina regenerativa, ela tenta abordar a causa, abordar a doença. Por exemplo, num caso de um tendão, abordar essa tendinopatia. Um tendão que tem uma tendinose, uma tendinopatia, ele é um tendão doente, ele é um tendão que perdeu a capacidade dele de deformação para armazenar energia, para liberar feito movimento. Ele não tem mais, ele não consegue desempenhar mais a função original. São vários os fatores que colaboram para chegar até esse ponto. Então, a medicina regenerativa ela tenta melhorar a condição específica do tendão, seja com aplicação de medicamentos como o ácido hialurônico, aplicação do PRP que nós conversamos, aplicação de produtos que contenham células troncos, como derivado da medula óssea ou derivado da gordura. E as aplicações físicas, como terapia de onda de choque e o laser. Então, tudo isso é uma tentativa de você conseguir melhorar a estrutura, de você abordar o problema em si. Isso vale para os tendões, isso vale para as articulações. Lembrar que uma articulação, uma artrose, ela sempre tem um componente inflamatório importante, e esse é o componente que vai degradando essa articulação. Então, se você consegue fazer um controle, uma modulação, é o termo mais correto para usar, dessa inflamação, você melhora as condições dolorosas, melhora a função do paciente e você consegue alguns trabalhos mostrando uma diminuição da velocidade de desenvolvimento dessa artrose. Bom, eu acho uma coisa importante que, apesar do nome se chamar medicina regenerativa, não existe uma formação de nova cartilagem, ter aquela ideia que a cartilagem que estava desgastada, que estava cheia de osteófito, ela vai se tornar uma cartilagem normal. Ela é mais ligada à modulação da inflamação, à melhora da condição local, à melhora da dor e função do paciente. Excelente. E tem, assim, um período certo que você fala que daria para esse paciente já iniciar esse tratamento regenerativo para evitar que realmente cheguem a um quadro tão sério, tão grave? Normalmente nós começamos a tratar esses pacientes quando eles têm alguma clínica, né? Quando eles têm algum sinal, dor, perda de função. E isso normalmente não acontece num estágio inicial, onde você começa a ter os problemas de tendinopatia, e esse paciente é assintomático na maioria das vezes. Então a gente começa com o tratamento, inicia com o tratamento convencional, inicia com o uso de analgésicos, de mudanças de hábito de vida que a gente precisa conversar, que é muito importante, tá? Até para a efetividade da medicina regenerativa. O corpo tem que estar o mais saudável possível, afinal de contas nós vamos coletar células daquele corpo para fazer o tratamento. Então, se for uma pessoa que esteja muito inflamada, que esteja com uma doença descompensada, com obesidade, fumo, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, a tendência desses tratamentos é que eles não tenham uma evolução tão boa, né? Na verdade, esse tipo de paciente, qualquer tipo de tratamento é mais difícil de obter sucesso com ele. Mas voltando à tua pergunta, a gente começa o mais breve possível. Então, logo você fez um tratamento convencional, não teve o resultado esperado, você lança a mão do tratamento com as terapias biológicas, que tem melhorado muito esses tratamentos da parte da ortopedia. Perfeito, doutor. E você falou então sobre essa parte da vida, estilo de vida. A gente sabe que realmente é muito importante, não só na área ortopédica, mas para toda a saúde dessa pessoa. E quais são essas mudanças de estilo de vida que você vê aí durante os seus atendimentos e você, inclusive, recomenda para os seus pacientes? Olha, são vários, assim,
tem que olhar o paciente de uma maneira geral, né? Então, assim, de uma maneira geral, ele tem que ser um paciente ativo fisicamente. A gente sabe hoje que o sedentarismo, ele causa inflamação. Alguns estudos comparam o sedentarismo ao fumo. O paciente que está obeso, hoje é provado que o excesso de peso, sobrepeso, ele causa um estado de inflamação crônica nos pacientes, que é o que é conhecido hoje como inflamação de baixo grau. Esse processo inflamatório crônico, ele vai fazendo lesão de várias estruturas do organismo, inclusive de articulações, de tendões, do sistema cardiovascular. Alimentação adequada, evitar alimentação rica em açúcares ou alimentação rica em carboidratos refinados, controle da saúde de uma maneira geral, então tá atento aos níveis hormonais, tá sempre em dia com as consultas com endocrinologista, a tireoide tem que estar funcionando bem, não pode, tem que fazer os exames de sangue para ver se não tem nenhuma carência vitamínica, nenhuma carência alimentar. Então, acho que você tem que abordar o paciente de uma estrutura, de um modo mais completo, assim, não só com a patologia ortopédica específica. Por isso que é tão importante, né, doutor? Ter realmente o profissional que, assim como você, faz essa abordagem, entendendo que cada paciente é único, precisa ter o atendimento voltado para a vida dele, para conseguir realmente obter esse resultado satisfatório. Sim, né? isso normalmente até é conseguido com um grupo profissional, né? Então você tem que ter um educador físico, um personal, você tem que ter uma dieta com um nutricionista, um nutrólogo, você tem que ter uma avaliação fisioterapêutica, você tem que ser tratado como um todo, né? É uma coisa multiprofissional. Perfeito. E, doutor, existem casos em que a medicina regenerativa, ela pode e também consegue substituir uma cirurgia ortopédica? Existe, sim. Existem casos, assim, os mais clássicos, por exemplo, com artrose, é muito comum que você consiga postergar, por exemplo, a realização de uma artroplastia, de uma prótese, tá? Então, existem muitos casos que você consegue postergar isso por 5, 10 anos e, às vezes, você postergando isso por um período maior, você acaba não realizando. A hora que o paciente começa, perde peso, faz a terapia, faz musculação, melhora o estado geral dele, muitas vezes tem muitos casos desses que não acabam mais em cirurgias. E tem alguns casos bastante interessantes. Então, por exemplo, lesões parciais de tendão. Eu vou falar da minha área, eu faço cirurgia de ombro, lesão parcial de manguito rotador. Até pouco tempo atrás, não existia estudo de cicatrização de lesão parcial de manguito rotador. Ela era uma patologia, vamos dizer assim, evolutiva. Ou ela tinha indicação cirúrgica para fazer a sutura, ou ela permaneceria como uma lesão parcial e eventualmente progrediria para uma lesão total, que aí teria uma indicação cirúrgica. Existem vários trabalhos mostrando, e saiu um trabalho o ano passado, muito interessante, um trabalho nível A de evidência, produzido lá em Campinas, em que eles fizeram a terapia regenerativa, o uso do PRP, com um procedimento que a gente chama de dry needling, que é fazer pequenas lesões no tendão com uma agulha, e acompanharam esses pacientes por um período de 6 meses, e teve uma cicatrização de 79,3% dos casos. Quer dizer, para uma coisa que não cicatrizava, você cicatrizar 80% é muita coisa. Então, na medicina clássica, na ortopedia clássica, lesões acima de 50% teriam indicação cirúrgica. Hoje, não mais. Espera aí, não tem 100%, ela tem uma chance de cicatrização, ela tem uma melhora de dor muito grande. Existem pacientes que já têm, por exemplo, uma lesão muito antiga, muito crônica, que secundariamente já desenvolveu uma artrose e que a única indicação, quando você tinha um gap, assim, você tinha fisioterapia ou você tinha cirurgia. Você não tinha nada nesse meio.
Tá? E aí o paciente fazia fisioterapia, não foi bem, vai para a cirurgia. Hoje em dia existem essas aplicações de PRP, por exemplo, que é o produto que nós mais utilizamos, ele é o produto dentro da medicina regenerativa mais estudado. E ele faz uma modulação da inflamação dessa articulação muito grande. Então, tem muitos pacientes que falam, não fiz com o resultado final da fisioterapia não ficou legal, eu teria que operar. Mas com isso aqui agora já não, já tinha uma dor que era uma dor 8 em 10, graduando a dor, hoje era uma dor 2 em 10, é uma dor que me incomoda muito menos. Então você já não tem indicação de fazer uma artroplastia de ombro, por exemplo. Então sim, tem muitos casos em que não está fazendo mais cirurgias, está se tratando as patologias de uma maneira mais conservadora. Perfeito, doutor. Bom, para a gente continuar falando, então, para quais condições a ortopedia, né, esses tratamentos são mais indicados? Tendinites, artroses, lesões ligamentares? Todas essas que você mencionou, ela tem indicação, tá? Algumas indicações, elas têm uma literatura mais robusta, ela já é implementada de rotina. Então, por exemplo, um caso bastante comum é cotovelo do tenista, que hoje em dia é bastante comum com jogadores de beach tênis, tá? Então, é uma lesão do dia a dia do consultório, é uma lesão que você atende o tempo todo e que, de uma maneira geral, essas lesões elas são muito demoradas para tratar. Ela afasta o paciente da atividade que ele gosta, do beach tênis, do tênis, por um período muito prolongado, de 6 meses, às vezes até um ano. E tem algumas refratárias que de novo, numa maneira mais clássica, acima de 6 meses você ter indicação cirúrgica, tá? Hoje em dia o PRP é nível 1 de evidência nessas em epicondilite lateral de cotovelo. Então, quando você vai e faz uma aplicação local com ácido hialurônico e uso do PRP e da fenestração, a tua taxa de sucesso no tratamento é muito maior e muito mais rápido do que o tratamento convencional. Então, nas tendinites de uma maneira geral, nas tendinopatias, vamos dizer assim, nos casos mais crônicos, ela tem indicação em praticamente todos os casos. Na artrose, tem em todos os casos, mais estudado na artrose de joelho, que é a articulação do corpo que tem um maior número de artrose, mas ela não se limita a tratamento. Então, nós temos muitos pacientes, por exemplo, que tem risartrose, que é a artrose do polegar, com dificuldade, dor para pegar os objetos. Essas aplicações intraarticulares, elas têm melhorado muito a vida dos pacientes, melhorado muito dor e muito função. Tá? Então, nas artroses, nas lesões de tendão, como eu expliquei, às vezes de uma possibilidade de um tratamento mais conservador, antes de falar numa cirurgia, ou numa lesão parcial, que você tem até a possibilidade de fazer uma cicatrização da lesão. Ela tem sido usada também, que é uma coisa comum dentro da ortopedia, em neuropatias compressivas, túnel do carpo. Ela também tem tido alguns resultados animadores em síndrome do túnel do carpo, de alguns casos mais iniciais. Isso tudo falando só dos biológicos, tá? Quando você fala em terapia de onda de choque, está extremamente bem estabelecida em artrose, em dor miofacial, em tendinopatias, o laser em dores principalmente de origem neurológica, em pontos gatilho, em dor miofacial. Então, a aplicabilidade da medicina regenerativa como um todo na ortopedia é muito ampla. E você falando sobre isso, me veio uma questão. Esse tratamento regenerativo, o paciente faz e encerra esse tratamento ou não? Ele vai dando continuidade? É algo que o paciente passa, por exemplo, eu vou fazer esse tratamento e eu tenho que dar continuidade. Como que funciona? Bom, de uma maneira geral, entra aquilo que nós comentamos, ele tem que acabar fazendo uma mudança de vida dele, tá? Isso aí espera-se, a gente torce para que isso se perpetue para o resto da vida. Quando você fala em tratamentos, por exemplo, para artrose, vamos usar de novo a artrose do joelho, que é a artrose mais comum,
é muito comum que você tenha que fazer uma repetição desse tratamento. Então, existem trabalhos extremamente interessantes mostrando que a aplicação anual em artrose de joelho tem postergado mais de 60% a 70% dos pacientes para artroplastia. Então, assim, você vai fazer uma vez? Olha, estudos têm mostrado que quem faz uma vez por ano obtém um controle maior. Existem outros tratamentos, por exemplo, a epicondilite lateral, que nós estávamos conversando. Ela faz uma dor pontual. Você foi, tratou, tirou a dor, aquilo você não precisa ficar fazendo repetidamente, a não ser que você tenha outro caso. Outra crise, desculpe. A gente sempre orienta, olha, continue fazendo os alongamentos, continua na academia, toma os cuidados de não fazer as atividades que causem aquilo, mas ele seria um tratamento, vamos dizer assim, mais pontual. Então depende muito de caso a caso. Obrigada. O plasma rico em plaquetas, que é o PRP, que você comentou, ele já virou bem popular entre os atletas. Ele pode beneficiar qualquer paciente ou existem indicações bem específicas para ele? Eu diria que existem contraindicações que são mais limitadas, tá? Então, pacientes que têm alguma alteração no exame de sangue, que tenha uma diminuição importante do número de plaquetas, pacientes que tenham uma infecção ativa, pacientes que estejam em tratamento para algumas condições de câncer, evita-se porque não tem trabalhos mostrando se ele vai aumentar a chance de espalhar, vamos dizer, de ter metástase à distância. Ninguém provou que tem, mas não tem nada dizendo que não tem, então evita-se fazer, tá? Mas eu acho que ele tá muito, ele tem uma... Ele é muito mais divulgado quando ele é feito num atleta de elite. Então, chama mais atenção da mídia quando um astro do esporte é submetido a esse tratamento. E passa a impressão que isso é um tratamento para atletas exclusivamente. Não. O grosso dos pacientes que são atendidos são pacientes do dia a dia do consultório. Eles têm um benefício muito grande. Fazer aquelas preparações que a gente falou. Nisso, os atletas saem um pouco na frente, porque, via de regra, eles são com um quadro saudável melhor, tem os níveis de gordura, eles têm um acompanhamento mais especializado. Mas a medicina regenerativa não é feita para um grupo específico de pessoas, não. Ela é acessível a todos nós. Como é o processo de aplicação desses tratamentos? O paciente, ele já sente um alívio imediato ou leva um tempo para que esses resultados comecem a aparecer? Eu vou falar especificamente do PRP que a gente faz, tá? O PRP, acho que é o ortobiológico que tem menos agressividade para você fazer o processo. Ele é feito uma coleta, como uma coleta de sangue normal. É coletado o sangue e colocado nos tubos específicos, feito a centrifugação, separado o PRP, e o PRP é aplicado no local da lesão. Eu sempre enfatizo a necessidade de fazer essas aplicações guiadas por ultrassom, aumenta muito, tem vários trabalhos mostrando que elas são muito mais efetivas, você consegue colocar um medicamento, vamos por assim dizer, o ortobiológico no local exato, tá? Via de regra, o PRP ele tem um efeito, e os outros ortobiológicos também, de modulação. Então ele é diferente do corticoide, que você está com uma epicondilite lateral, você vai lá, aplica o corticoide, 2 dias depois você está sem dor, tá? Mas tem os problemas dele. Ele tem um rebote muito alto, então normalmente 45 a 60 dias depois você voltou a ter dor de novo. Ele tem os efeitos deletérios, que a gente chama de efeitos ruins pro tendão. Ele aumenta muito a chance de um rompimento de tendão. Ele pode ter efeitos locais sobre o subcutâneo e a pele, deixar manchas brancas. E ele tem os efeitos sistêmicos. O PRP é uma coisa que ele só beneficia, ele não tem efeito deletério ali. E ele tem um efeito, só que ele é um pouco mais demorado, vamos dizer assim. Via de regra, até 6 meses. Mas é muito comum você atender um paciente, nós usamos um protocolo de 2 aplicações, com intervalo de 2 a 3 semanas entre elas, e nesse período de 2 a 3 semanas, você já ter uma melhora de 30%, 40%, 50% da dor. Então, ele
pode ser um pouco mais moroso, mas eu diria assim, 3 meses você já vê uma diferença grande, mas até 6 meses você vê resultado. Excelente. E quais são as maiores dúvidas e medos dos pacientes quando falamos de medicina regenerativa? De uma maneira geral, os pacientes, eu acho que o maior medo é o desconhecimento. Tá? Em se tratando de história da medicina, ela é um ramo da medicina relativamente novo, tá? Mas ele é um ramo de medicina que pegou muita atração nos últimos 20, 30 anos. Então, assim, ele é novo, porém não tão novo para ser um modismo. Ele já está muito bem estabelecido. Tá? Eu acho que a maior dúvida dos pacientes é o desconhecimento, mas ele é atrativo para você evitar um procedimento cirúrgico, evitar ter que passar por toda uma fase de reabilitação. Então, via de regra, os pacientes gostam dessa possibilidade. O que eles têm é um pouco de receio por conhecimento da técnica ou por não terem ouvido falar antes. E doutor, você falou sobre o uso de ácido hialurônico para o tratamento ortopédico. Como que é essa indicação? Porque a gente ouve muito falar, mas voltado mais para uma área estética. Qual a finalidade dele, indicação? O ácido hialurônico, ele melhora muito o ambiente local onde ele é aplicado para que as células de cicatrização, de reparo atuem. Então, o ácido hialurônico, ele está muito bem estabelecido, ele está bem estabelecido nas duas, mas ele começou muito para a artrose. Tá? Então, ele é muito usado na artrose de joelho, de novo, porque é a articulação que tem mais. Então, ele tem tido a aplicação intraarticular de ácido hialurônico, ela melhora muito a dor. Melhorando a dor, melhora a função, facilita a reabilitação, melhora ganho de força muscular. Tá? Ele não tem um papel também de regenerar a cartilagem. Tá? Ele melhora as condições locais. Tá? Então, assim, os últimos trabalhos para artrose, por exemplo, de joelho, mostram uma sinergia muito positiva entre a aplicação de ácido hialurônico junto com o PRP. Como se os dois melhorassem o ambiente e trouxessem as células, deixassem um ambiente menos inflamado, menos agressivo, mais propício à regeneração. E o ácido hialurônico tem sido muito usado também nas tendinopatias, tá? Nas lesões parciais de tendão. A filosofia é a mesma, é você melhorar, a modular a inflamação, melhorar o ambiente, melhorar o deslizamento do tendão. E acho que a característica mais importante do ácido hialurônico é que ele se liga a determinados receptores celulares e faz com que a célula do próprio organismo passe a voltar a produzir ácido hialurônico de qualidade. Então, ele tem um efeito não só, porque a pessoa fala, eu ponho lá, forma um gelzinho, enquanto aquele gelzinho está funcionando como um amortecedor. Não. Hoje a gente sabe que o ácido hialurônico, em média, 6, 7 dias, ele está absorvido da articulação. É o efeito de melhora do ambiente ali que traz os efeitos terapêuticos que a gente deseja. Perfeito, doutor. Bom, agora a gente vai seguir para as perguntas de pacientes que enviaram a você através da plataforma da Guia Saúde. Doutor, meu pai tem 65 anos e sofre com artrose no ombro. Já tentamos fisioterapia e medicamentos, mas a dor sempre volta. A medicina regenerativa poderia evitar uma cirurgia nele? Esse é o paciente típico daquele caso que eu tinha comentado, que antigamente você tinha fisioterapia, cirurgia, e tinha um espaço, um gap grande entre as duas terapêuticas. Esse é o paciente que sim, a tendência dele tem que ser tentado medicina regenerativa para ele, tá? O que se faz da medicina regenerativa? Melhorar as condições gerais, como nós conversamos, melhorar fortalecimento, tudo. Aplicações de ortobiológico, tá? Então, o PRP tem mostrado ótimos resultados em aplicação intraarticular. E aí, por exemplo, para ombro intraarticular, aumenta muito a acurácia da aplicação guiada por ultrassom.
E você pode usar junto também meios físicos, como o laser, como a terapia de onda de choque, junto com fisioterapia, junto com fortalecimento, junto com adequação de estilo de vida. Mas sim, com certeza esse é um paciente com indicação de tratar com medicina regenerativa antes de se falar em uma cirurgia. Doutor, tenho 40 anos e comecei a sentir dores no cotovelo por conta do meu trabalho no computador. Vi que existem tratamentos como PRP, mas será que realmente funciona para casos como o meu? Essas lesões mais comuns, essa dor no cotovelo, com o uso do computador, que é a mesma do uso dos esportes de raquete, que é a epicondilite lateral, o PRP é o que a gente chama de nível 1 de evidência. Ele tem muita literatura embasando o tratamento dessas epicondilites com o PRP, com o uso de ácido hialurônico. Sim, com certeza, porque o caso dela, se não falasse... não respondesse com a fisioterapia, falar em cirurgia para epicondilite lateral, apesar de ter um bom resultado, é uma cirurgia mais agressiva, cada vez mais caindo em desuso. Acho que a tendência desse tratamento, por exemplo, essa é uma cirurgia que já se fazia pouco e eu acho que vai acabar não se fazendo nada. E doutor, só uma pergunta. Existe uma idade mínima e máxima para esse tratamento regenerativo ou não? Teve a lesão, pode fazer. Não, pode. Existem alguns estudos com alguns dos ortobiológicos que falam que assim, conforme você vai ficando mais velho, o corpo vai tendo o processo de envelhecimento, a senescência deles, diminui celularidade, diminui potencial de regeneração. Então, assim, via de regra, um ortobiológico usado num paciente de 40 anos, de 50 anos, é diferente, a qualidade da extração dele é diferente de um paciente de 80, 90 anos. Mas não é contraindicado de modo algum. Não existe, olha, é proibido fazer que passou de certa idade ou tem algum problema. Idade mínima também não. Não, não tem. Bom, agora a gente vai então para as perguntas rápidas, tá? Aí em torno de 30 segundinhos para responder. Tá. Alerta máximo. Existe algum risco nesses tratamentos? Algum paciente que não pode fazer de jeito nenhum? As contraindicações dos ortobiológicos não tem a quantidade, por exemplo, do PRP, não tem a quantidade de plaqueta, está com caso de plaquetopenia, está com uma infecção ativa, principalmente no sítio onde tiver a lesão, pacientes que estejam em tratamento para algum tipo de CA, de câncer. Essas são as contraindicações. Por exemplo, do PRP é uma coleta de sangue. O que você pode ter de lesão é aplicação, uma dor de uma injeção, pegar algum vasinho, fazer algum hematoma muito pequeno, mas como é um produto seu, não tem rejeição, ele não tem complicações. O ácido hialurônico que a gente sempre usa o de fermentação, isso é importante, porque o outro de origem animal ele pode dar uma reação inflamatória. Então, você escolhendo certinho o teu ácido hialurônico e o ortobiológico, não são tratamentos para dar complicações, não. Mito ou verdade? A medicina regenerativa só funciona para atletas. Mito. A medicina regenerativa é para todo mundo, tá? Ela não é exclusivo de atletas. Eu acho que ela pega mais... ela tem uma mídia quando é usado num atleta de elite, por isso que dá a sensação de ser usada só para atletas. Mas não, é uma medicina do dia a dia. Você sabia? O corpo humano tem um enorme potencial de regeneração e algumas terapias ajudam a acelerar esse processo de forma natural. Essa é a filosofia da medicina regenerativa, é estimular o teu próprio organismo a resolver os problemas, resolver as lesões, sem o uso de medicação. Bom, doutor Edgar, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e foi um imenso prazer te receber, conversar, nossa, realmente muito esclarecedor. E eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Então, aquele paciente que às vezes está com algum problema, tem algum receio, ou até, como a gente conversou, às vezes não tem tanta informação sobre a medicina regenerativa. Que mensagem você gostaria de deixar? Eu acho que
o paciente tem que ter, assim, o conhecimento que existe, sim, esse ramo da medicina, que ele é muito forte dentro da ortopedia e que ele procure profissionais habilitados, profissionais com formação em medicina regenerativa, que estudaram, que tenha pós-graduação, que tenham um entendimento para que ele entenda como funciona o processo e que ele não fique com dúvidas e que ele não crie expectativas que não são reais para que ele possa escolher o melhor tratamento, o tratamento que mais se encaixa para ele. Excelente, doutor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você, profissional da saúde que deseja participar do Guia Cash, basta nos seguir nas redes sociais, que é o Guia Cash Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você e te passar mais informações. Doutor Edgar, muito obrigada mais uma E vez. eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar com vocês aqui sobre isso.